quero convidar os irmãos, então, a abrir as Sagradas Escrituras no livro dos Salmos, no Salmo de número 2. Salmo de número 2. Então está escrito assim na palavra do Senhor: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerá, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Oremos mais uma vez. Pai, a tua palavra foi lida. A revelação do Deus Todo-Poderoso foi lida. Nós clamamos a ti. Usa o teu Santo Espírito, que ele trabalhe em nosso coração, que ele aplique essas verdades na nossa vida e que saiamos daqui hoje encorajados e fortalecidos. Amém. Meus irmãos, não é de hoje que os valores do reino de Deus têm sido atacados. Eles têm sido atacados constantemente ao longo da história. Nós podemos olhar desde o Antigo Testamento e vemos que os ímpios vivem de maneira dissoluta. Nós vemos os povos que vivem de maneira dissoluta perseguindo o povo de Deus. Nós podemos ver em Sodoma e Gomorra, nós podemos ver no Egito, as nações vizinhas de Israel, e nós podemos ver inclusive o próprio Império Romano na época da igreja primitiva. Os ataques oscilaram em intensidade, na maneira como eles aconteceram. Em alguns momentos, os boicotes eram econômicos. Em outros, custavam a vida dos nossos irmãos. Mas existe uma constante que sempre permanecerá constante. O povo de Deus continua a crescer, apesar dos ataques. A igreja de Cristo cresce em meio aos ataques. Alguns ousam dizer que ela é como se fosse uma massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce. Com certeza, em alguns momentos, como alguns podem ter sentido na semana passada, nós nos sentiremos acuados. Nós nos sentiremos encurralados, amedrontados diante das estruturas que se virão contra nós, contra a igreja de Cristo. Os movimentos ideológicos e minoritários têm conduzido campanhas midiáticas, têm criado pautas políticas e leis. Os ataques e cancelamentos nas redes sociais. Grandes e pequenas empresas, visando apenas aumentar o lucro, têm abraçado essas pautas, passando muitas vezes o limite ético e atacando as nossas crianças. Nós podemos ver claramente isso de uma maneira recente nos filmes da Disney, quando cenas de beijo lésbico foram inseridas em filmes infantis, e no nosso país foi um filme classificado como livre para todas as idades. Quando olhamos ao redor, parece que nós ficamos sozinhos e impotentes. O nosso coração fica angustiado e sofre diante dessa realidade. E é uma realidade que parece não ter solução. Diante dessa realidade, nós precisamos reforçar a importância da família na preparação das crianças para o futuro que as espera.
um mundo desonesto, um mundo sem moral, um mundo terrível, contaminado pelo pecado. É em casa e com o apoio da igreja. É em casa e com o apoio da igreja que as nossas crianças aprenderão, desde o ventre materno, sobre os valores do reino. E hoje eu quero ser usado por Deus para trazer para vocês uma palavra de conforto, de encorajamento e desafio, e uma palavra que serve como fundamento para pais e igrejas diante dessa realidade. E eu quero deixar algumas perguntas para os irmãos, e eu quero que vocês pensem ao longo da pregação e depois ao longo da semana, resultado das respostas. Por que os pais devem ensinar sobre Deus e sobre os seus valores para as crianças desde o ventre materno? Se o mundo inteiro fala que nós estamos errados, que nós somos portadores do ódio, que nós somos retrógrados. Qual é a garantia que nós temos como pais e como igreja que as nossas crianças conseguirão enfrentar esse mundo tão desonesto e em declínio? Vejamos o que o Salmo 2 pode nos ensinar, como o Salmo 2 nos auxiliará a responder essas perguntas. O livro dos Salmos ele é dividido em 5 livros. O primeiro livro vai do Salmo 1 ao Salmo 41. E a temática desse livro, a temática geral desse livro, é a implantação do reino messiânico na terra, na figura de Davi e do seu reino de paz e justiça. O Salmo 1 e 2, eles são a introdução do livro dos Salmos. Eles trazem 2 realidades fundamentais, não apenas para os Salmos, mas que para que nós possamos entender todas as Escrituras. O Salmo 1 apresenta o papel fundamental da lei, porque é nela que o bem-aventurado medita de dia e de noite. E o Salmo 2 apresenta o Filho de Deus como aquele que estenderá o seu reino até os confins da terra. A Torá e o Messias, a lei e o Evangelho, ambos essenciais para o cumprimento da aliança de Deus com o seu povo e com o avanço do seu reino. Portanto, meus irmãos, nós veremos hoje a supremacia de Cristo diante dos ataques à igreja e dos valores do seu reino. A supremacia de Cristo diante dos ataques à igreja. E o primeiro ponto que eu quero que os irmãos vejam comigo no texto, ele está contido nos versos de 1 a 3. São as estratégias dos ímpios para essa guerra que está acontecendo. Então está assim na palavra do Senhor. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Nesses primeiros versos nós temos um contraste bem estabelecido entre o bem-aventurado apresentado no Salmo 1 e aqueles que se levantam contra o Senhor. O bem-aventurado, os piedosos, meditam na palavra de Deus, dia e noite, enquanto os ímpios pensam coisas vãs em suas próprias conspirações. Desde a queda, meus irmãos, o homem natural, sozinho, ele busca o distanciamento de Deus. A gente consegue ver essa figura muito clara em Romanos 3, de 10 a 12. Nós leremos daqui a pouco esse texto. Mas eu creio que, como humanidade, esse movimento de afastamento intencional de Deus, ele provavelmente começa no século XVIII, com o iluminismo, seguido pelo racionalismo, que teve o seu declínio com as 2 guerras mundiais. Mas é nesse período que a humanidade, então, como conjunto, começa a tentar caminhar para longe de Deus. Atualmente, eu não sei para os irmãos, mas para mim é muito claro a gente enxergar isso, nós vemos o ódio estampado contra tudo que é tido de mais sagrado no cristianismo. É possível ver o ódio estampado na cara dos opositores do Evangelho
contra a família, contra a vida, contra uma sexualidade sadia e assim por diante. A família e as crianças têm sido atacadas constantemente. A nossa fé tem sido ridicularizada. É possível notar que esses ataques ocorrem não apenas aqui no Brasil, mas em todo o mundo, de maneira mais velada ou de maneira mais escancarada. Uma coisa que deve trazer muita paz ao nosso coração. Um ataque feito contra a igreja, um ataque feito contra o povo de Deus, por conta dos valores do reino, é um ataque contra o próprio Jesus Cristo. Nós podemos ver isso em Atos 9, quando Jesus Cristo, e ele faz isso com muitos dos opositores, ele coloca um opositor de joelhos, ele coloca um opositor de rosto no chão e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Cristo já estava ressurreto, reinando soberanamente no trono de glória, e ele questiona Paulo: Paulo, por que me persegues? Era Cristo que Paulo perseguia? Não, era a sua igreja. Mas em Cristo, na união com Cristo, um ataque à igreja é um ataque à sua própria pessoa. E por conta disso nós podemos descansar. Seja por aqueles que não entendem ter uma religião, ou por aqueles que possuem claramente a religião em seu coração, nós somos atacados. E essas pessoas se levantam e conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Eles gritam contra uma opressão claramente fictícia. Não pode existir opressão gerada por aquele que é o libertador. Não pode existir opressão gerada por Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que nos liberta da opressão do pecado. E é o cristianismo a expressão da verdadeira liberdade. Eu não sei dizer, meus irmãos, se existe no mundo algum movimento articulado que visa coordenar essas pautas ideológicas. Eu não sei se existe um movimento humanamente articulado para se levantar contra Deus. Mas o que eu posso afirmar para os irmãos, existe apenas um articulador dessas ideias. Jesus Cristo nos disse que quem comigo não ajunta, espalha. Existindo ou não uma coordenação ideológica mundial, aqueles que não servem a Deus estão sob o domínio de Satanás. Eles estão sob a coordenação de Satanás. Por isso, mesmo sem a articulação humana, todos caminham para a mesma direção. Porque aqueles que possuem o seu coração os coordena e os leva a esses instintos. Eles nunca se dispõem a andar nos limites impostos por Deus, Criador. Eles são arrogantes, eles acreditam ter as melhores soluções para o mundo e para a vida humana. Assim, eles tentam declarar a liberdade e creem ser os donos dos seus próprios destinos. Nessas tentativas, eles se tornam cada vez mais escravizados pelos seus próprios pecados e cumprem a palavra de Romanos 1. Diante dessas pessoas, eu creio que aqui existe um espaço para uma pausa. Vai existir uma tentação muito grande para nós, como igreja, de nos deixarmos levar por aquilo que eles têm manifestado contra nós. É possível que nós sejamos levados a odiar essas pessoas. É muito fácil responder com ódio a um ataque. E é por isso que Jesus Cristo, nosso grande exemplo, nosso Senhor e Salvador, nos disse que nós devemos responder com amor. Nós devemos responder com compaixão. Nós que temos um novo coração, nós que somos habitados pelo Espírito Santo, devemos ter o discernimento espiritual para entender que essas pessoas de fora estão mortas nos delitos e pecados. Elas não conseguem entender aquilo que Deus tem para elas. E elas não querem isso. E é nessa realidade que a nossa postura amorosa fará a diferença.
E só para nós entendermos quão perdidas essas pessoas estão, eu vou ler aqui para os irmãos Romanos 3, de 10 a 18, só acompanhe a leitura. Assim diz a palavra do Senhor: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar o sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. As estratégias dos ímpios estão prontas para a guerra. Vejamos como Deus reage a essa estratégia. O segundo ponto, a reação divina, dos versos de 4 a 6. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Deus conhece cada plano humano, seja ele escancarado, ou seja ele ainda não proferido. Deus é onisciente, Deus conhece todas as coisas. Nada foge ao seu conhecimento, da mesma forma que nada foge ao seu controle, uma vez que Deus é soberano. E pelo fato de Deus ser soberano e conhecer todas as coisas, Deus nunca é pego de surpresa. Deus não foi pego de surpresa com o ataque que a igreja dos IP sofreu na semana passada. Isso estava nos seus planos. E a reação do texto é de que Deus, ele ri. Não é uma reação de desespero. Deus não se desespera com aqueles que buscam afrontar, porque ninguém pode com o Deus Todo-Poderoso. A sua reação é de contentamento. Deus se contenta não pela maldade. Ele se contenta porque Ele, como o Senhor da história, Ele, como dono de todas as coisas, aquele que conduz a história de maneira redentiva, para o bem do seu povo, Ele vê os seus planos sendo cumpridos. Ele sabe que o dia dele está chegando, conforme Salmo 37:13. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. A resposta divina virá no tempo certo e será marcada pela ira resultante da sua justiça. Deus atemorizará os seus adversários, pois Ele é o Rei soberano e Ele protege o seu povo e realiza o avanço do seu reino. Ele não permitirá que os ataques à igreja passem desapercebidos e impunes. Por isso, ele estabeleceu um rei no Monte Sião. Na época da monarquia, esse rei era Davi, que iniciou então um reino, a figura de um reino que viria. O reino de Davi prefigurava o reino de paz e justiça que é conduzido por Jesus Cristo. E é em Cristo, então, que esse reino de fato é estabelecido. É em Cristo que esse reino avança diante das dificuldades. É em Cristo que esse reino avança diante da oposição. Em Cristo esse reino avança diante da perseguição. Em Cristo esse reino cresce a despeito das fraquezas humanas. Em Cristo esse reino prevalece diante dos opositores. As estratégias dos ímpios, elas estão prontas e elas estão declaradas. Deus está atento a elas. E vejamos então como Deus se dirige àquele que dará a resposta, como o Pai se dirige ao Filho diante da realidade da perseguição à igreja. E isso nós vemos nos versos de 7 a 9. Proclamarei o decreto do Senhor. Então aqui é Cristo falando, ecoando as palavras de Deus Pai.
Ele me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerá, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. O rei constituído por Deus, o seu ungido, Jesus Cristo, ele fala nesses 3 versos. A sua fala é um ecoar do decreto divino. Ele possuirá as nações, ele já possui as nações. Ele rege essas nações com a vara de ferro e despedaçarás os inimigos. A figura de Cristo regendo as nações com vara de ferro, ela é usada 3 vezes no livro do Apocalipse, que os irmãos estão estudando aqui aos domingos. E ela é usada em Apocalipse 2, 27, 12, 15 e 19, 12, 5 e 19, 15. E essa figura apresenta Cristo não como um coitadinho. Ele apresenta Cristo como o Senhor vitorioso, aquele que cuida do seu povo. Cristo com seu cetro. Ele pastoreia as ovelhas e afasta os lobos. Essas verdades associadas ao ponto anterior, a soberania de Deus sobre as estratégias dos inimigos, devem trazer paz ao nosso coração em meio aos ataques que nós sofreremos. E aqui, meus irmãos, eu creio que em momentos de dificuldade, Davi é um exemplo muito para nós. Eu não sei quantos dos irmãos vão lembrar nos Salmos quando Davi pregava a sua própria alma. Quando Davi prega a sua própria alma, é Davi pregando para si mesmo. Pode parecer loucura, mas é isso que eu e você precisamos diariamente. Nós precisamos do Evangelho todos os dias. Nós precisamos lembrar a nossa alma a quem nós servimos. Nós precisamos lembrar a nossa alma quem nos comprou. Nós precisamos lembrar a nossa alma quem governa todas as coisas. Nós precisamos lembrar a nossa alma que Ele nos ama. É diariamente, então, em momentos de dificuldade, que nós precisamos nos apegar à palavra de Deus, em meditação, em oração, em estudo, pregando a nossa alma, ouvindo pregações, para que sejamos lembrados de que Deus é o dono da história, que Deus é onisciente para saber o que está sendo feito contra a igreja de Cristo, de que Ele é onipotente para protegê-la diante desses ataques, e de que Ele é sábio e soberano para, no tempo certo, responder aos inimigos de Cristo e inimigos da sua igreja. Deus conduz a história para a sua glória, não para o nosso conforto. E dentro dessa condução está incluída a minha e a sua salvação. Isso nos traz uma segurança de que, como disse Cristo, não temamos aqueles que podem apenas matar o nosso corpo. Nós não precisamos temer os nossos inimigos, porque a nossa alma, a nossa salvação está garantida em Jesus Cristo. Porque independente do que tentem fazer conosco, nada foge ao controle de Deus. E tudo está sendo conduzido para a conformação da imagem de Cristo na minha e na sua vida. É Cristo que reina soberanamente, colocando em prática o plano divino. É o Espírito Santo que habita em nós e nos anima em meio aos ataques, nos encoraja para enfrentar os ataques e nos dá esperança da consumação do plano divino. Dependemos completamente do Deus triuno para viver diante dos ataques que a igreja de Cristo tem sofrido. Por isso, além de pregar para você mesmo essas verdades, ensine os seus filhos, ensine as crianças da igreja a viver os valores do reino, não apenas a viver, se necessário, a morrer por esses valores. Esses valores são tão importantes que nós devemos viver e morrer por eles. Que possamos ensinar o nosso coração e ao coração das nossas crianças a ter a mesma postura dos apóstolos. Em Atos 5, verso 41, um dos meus versos favoritos meus. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados
dignos de sofrer afronta por esse nome. Não é afronta por causa das besteiras que você faz no dia a dia. Não é afronta por conta dos teus pecados que você deve se alegrar. É afronta quando você se levanta e você marca posição por conta dos valores do reino. É a afronta que você vai enfrentar quando você se declarar cristão no seu trabalho e você não for corroborar com coisas erradas. Quando você não for mentir. Quando você não for abraçar valores da homossexualidade, da ideologia do gênero, de racismo, de feminismo, de machismo e por aí por diante. Quando, por conta de Cristo, nós somos perseguidos. A reação do nosso coração tem que ser de júbilo, tem que ser de alegria. Porque nós estamos sendo associados a Jesus Cristo. Nós, de alguma forma, estamos sendo conectados e comparados ao perfeito. Aquele que não possui pecado e que morreu em meu e no seu lugar. As estratégias ímpias estão prontas para a guerra. Deus está atento a elas. O ungido declarou o decreto divino e parte dessa declaração é um chamado ao arrependimento. E o chamado ao arrependimento está nos versos de 10 a 12. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Aqueles que se opõem a Deus e à Igreja de Cristo são chamados a se submeterem a Cristo. Eu já tive nessa posição de oposição a Cristo. Eu já tive num momento em que Deus me chamou ao arrependimento e pela graça eu respondi positivamente. Mas ainda assim existem bilhões de pessoas no mundo nessa condição. E essas pessoas jamais poderão argumentar no dia final de que elas não tiveram oportunidade, de que elas não foram alertadas e que Deus não deu a elas o direito ao arrependimento. Mais uma vez, nós somos chamados, então, por esse texto, a exercer o nosso amor e a compaixão. Porque eu creio que a maior expressão de amor por outra pessoa, se ela é uma cristã, é com que o meu desejo e que meu trabalho na vida dela seja para que ela se torne cada vez mais parecida com Cristo. Mas a minha maior expressão de amor por um ímpio é o ato de evangelização. É a pregação das boas novas. É a pregação da palavra que gera fé. É a pregação da palavra que faz a cirurgia cardíaca mais importante da existência humana. Isso é a maior expressão de amor. Mais uma vez, esse texto nos lembra que nós somos bem-aventurados por encontrar em Cristo o nosso refúgio. Não em políticos, não em pastores, não em celebridades, em Cristo. É Cristo quem é o nosso refúgio. É Cristo que nos recebe de braços abertos. É Cristo quem recebe o arrependido de braços abertos. E como diria Pedro, para quem iremos, se tu tens as palavras de vida eterna? Voltando às perguntas iniciais, meus irmãos, por que os pais devem ensinar sobre Deus e os seus valores para crianças desde o ventre materno? Qual é a garantia que nós temos como pais e como igreja de que essas crianças conseguirão enfrentar esse mundo desonesto e em declínio? Nós devemos ensinar sobre Deus e sobre os seus valores, pois eles são eternos e perfeitos. Nós podemos descansar na soberania divina, na onipotência, na onisciência, na sabedoria e santidade de Deus. Nós devemos ensinar porque, no tempo certo, Ele retribuirá os inimigos da igreja. Ele, em todo tempo, nos protege e nos sustenta. É Cristo quem vai à frente da igreja
conduzindo-a em triunfo. É aquele que nunca falhou, que é a nossa garantia. É Ele que é a nossa esperança. E a esperança cristã, ela não é um salto de probabilidade. Ela é uma certeza de que Deus agirá conforme as suas promessas. Ao mesmo tempo, meus irmãos, nós não podemos relaxar. Ao mesmo tempo, nós devemos responder a esses ataques que nós temos sofrido. Nós, não sei se você percebeu, mas nós vivemos num mundo em guerra. Não tem como negar essa realidade. Existe uma batalha espiritual sendo travada. E por isso, nós não podemos confundir mansidão com covardia. O cristianismo não se assuste, eu vou explicar, o cristianismo não é uma religião pacifista. Nós não buscamos a paz a qualquer custo. Nós jamais devemos buscar a paz se para ter a paz nós precisemos abrir mão dos valores desse reino. Nós jamais devemos ceder 1 milímetro nas verdades expostas nas Escrituras em busca de paz, que vem a guerra. É Cristo o nosso general. Nós não renunciamos valores eternos em busca de uma falsa paz terrena. Nós precisamos ir à batalha, pois a guerra já está declarada. É importante que entendamos que quando Cristo diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, a gente precisa entender esse texto. Esse texto aqui, normalmente ele é mal compreendido. Porta nunca foi arma de ataque. Porta é ferramenta de defesa. O que Cristo está falando é que nós, como igreja, atacamos o inferno. O que Cristo está falando é que a igreja, então, quem vence o demônio. O que Cristo está falando é que quando nós compartilhamos as boas novas, quando nós cumprimos a grande comissão, quando as pessoas se rendem a Jesus Cristo, o inferno está sendo derrotado. Essas portas não estão prevalecendo e elas nunca prevalecerão. Por isso, você que tem sofrido por conta do Evangelho, siga firme. Cristo é contigo. É o Espírito Santo quem vai te confortar, é o Espírito Santo quem vai te encorajar, é o Espírito Santo quem encherá o seu coração de alegria diante dessas adversidades, diante do escárnio, diante da perseguição. Lembre-se de se alegrar por serem considerados dignos de sofrer por conta do nome de Cristo. E aqui eu quero fazer 3 blocos de aplicação. A primeira coisa, eu entendo que nós precisamos repensar a maneira como a igreja encara a política. E aqui não estou falando de candidato A, B, C, D ou E. Eu estou falando a maneira como a igreja olha para a política e a maneira como a igreja vai responder à política. Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que nós somos embaixadores de Deus. Não de A, B, C, D ou E. É do JC, é de Jesus Cristo que nós somos embaixadores. É Ele quem deu a vida por nós. Uma outra coisa, nós precisamos parar de dar respostas simples para questões complexas. E é por isso que eu fiquei muito feliz com o evento da semana passada. A igreja precisa discutir esses assuntos. Nós vivemos em sociedade. Nós vivemos em civilização. E eu e você temos os mesmos direitos diante da lei do que os outros. E por que nós não podemos ter voz? E por que nós não podemos lutar pelos valores que são verdadeiros e eternos? Os únicos valores que trarão paz e alegria para a humanidade. Nós precisamos, meus irmãos, nos preparar e orar para que do nosso meio, muitas vezes daqueles que estão nas salinhas, surjam políticos cristãos honestos, decentes, que não se corrompem,
e que lutem por esses valores, assim como foram José e Daniel, homens de Deus servindo em meio a governos corruptos. Eles não serviram em meio a governos honestos, eles serviram em meio a governos opressores. E foram instrumentos de Deus nessa realidade. Por isso que nós precisamos parar de dar resposta simples para problema complexo. A gente precisa pensar mais, orar mais e estudar mais. E eu citei isso na conferência e vou citar novamente, ecoando palavras, do meu professor, pastor Sérgio Lima. O cristão, ele é sempre oposição. Não importa quem esteja no governo, nós sempre temos que ser bíblicos. E isso, eu creio que todos escorregarão quando estiverem lá. Porque daqui até você morrer, ou daqui até Cristo voltar, nós sempre estaremos escolhendo entre o menos pior. Porque bom, só existe um e ele já está reinando soberanamente. Nós precisamos entender essa realidade. Abraham Kuyper, não sei se vocês já ouviram falar desse cristão lá da Holanda, ele foi primeiro-ministro holandês, cristão reformado, criou um partido, o Partido Antirrevolucionário, e quando ele fez uma visita nos Estados Unidos, os repórteres chegaram e falaram assim, mas o senhor é de direita? Ele falou, não. Então o senhor é de esquerda? Ele falou, não. Ele falou, eu sou não terceira via, eu sou das Escrituras. São essas verdades que pautam minha vida e as minhas decisões. Segundo bloco de aplicações, pais, cuidem dos seus filhos. Eles estão sob ataques absurdos que muitas vezes nós nem conseguimos imaginar. Muitas vezes a igreja, eu não estou falando da igreja dos IPs, eu falo da igreja de maneira geral. Muitas vezes nós, da igreja, temos tratado as nossas crianças como mais crianças do que de fato elas são. E lá fora eles são tratados como mais adultos do que de fato elas são. Nós precisamos preparar as nossas crianças. Pais, invistam tempo nos seus filhos. Não tem dinheiro no mundo que compre um filho que se foi, um filho que se perdeu. Precisamos investir num padrão bíblico para os nossos filhos, na criação dos nossos filhos. Não será a psicologia que definirá o que os filhos precisam aprender. São as Sagradas Escrituras que nos dão os valores e os métodos, as formas e o conteúdo. Invista na vida espiritual do seu filho. Eu não sei como que é a realidade de vocês aqui, mas muitas vezes, na realidade que eu vivo, eu vejo muitos pais extremamente preocupados com a vida acadêmica de seus filhos, extremamente pressionando de maneira extrema o desempenho dessas crianças, pensando na sua futura profissão. E eu vejo esses pais pouquíssimo preocupados com a vida espiritual dessa criança, como eles têm se desenvolvido de intimidade com Deus. Invista na vida espiritual do seu filho, que, por consequência, ele será um bom profissional. Por consequência, ele seguirá a vocação que Deus tem preparado para ele. Usem recursos, meus irmãos, que nós temos hoje disponíveis, livros para auxiliá-los nesse grande desafio. Eu quero recomendar aqui pelo menos 2 livros, um chamado Futuros Homens, voltado para a criação de meninos, e o outro chamado Pais Fracos, Deus Forte. É na fraqueza dos pais que Deus atua. A gente vê Deus atuando na fraqueza e nas características boas dos pais. Mas é no momento de fraqueza que os pais precisam ser lembrados, que é Deus quem cuida dos seus filhos. Ore para que seus filhos, e incentive os seus filhos a buscar a vocação, não pelo dinheiro, mas por aquilo que Deus tem preparado para eles. E, em último lugar, um bloco um pouco mais bélico, nós precisamos nos preparar para o enfrentamento legal. E enfrentamento legal não é legal, é um enfrentamento pela lei. Nós temos à disposição hoje, meus irmãos, diversos recursos em que nós podemos
nos defender, nós devemos buscar os nossos direitos diante de injustiças cometidas. Eu recomendo que os irmãos procurem depois, vou fazer uma propaganda aqui, lá no canal da Igreja de Pinheiros, os vídeos do Guilherme Shelby. É um procurador da República que tem trabalhado para proteger a família e as crianças. Ele tem um site que tem modelo para você entrar com um processo em pequenas causas, por exemplo, contra professores que estão ensinando ideologia de gênero para os seus filhos. Estou dando um exemplo. Lá ele vai dar orientações, lá ele tem vídeos, lá ele tem ferramentas para que nós nos posicionemos como corpo de Cristo da maneira correta. E que tudo isso seja feito para a honra e glória de Deus. Não como uma forma de vingança, mas como uma forma de levar à luz aqueles que vivem nas trevas. Peço que a igreja se coloque em pé para que nós oremos. Pai, a tua palavra foi lida e foi pregada. Pedimos perdão pelas tantas formas como nós temos falhado diante da tua palavra. Te pedimos perdão, pois muitas vezes tememos aqueles que nos atacam e nos esquecemos de que o Senhor é poderoso, soberano e que o Senhor ama e cuida da sua igreja. Te pedimos perdão quando nós somos negligentes com os ataques que são feitos. Nós te pedimos perdão, Pai, pois somos fracos e sempre, ou quase sempre, tenderemos ao temor. E por isso nós clamamos a Ti. Encha o nosso coração de coragem. Que o Teu Santo Espírito nos fortaleça diariamente, nos conduza em passos de confiança no Senhor. Encha-nos de amor pelo nosso próximo. Ajuda-nos, nos dê sabedoria, nos dê estratégia para que compartilhemos da Tua palavra com aqueles que estão perdidos. Ajuda-nos no confrontamento daqueles que estão no nosso meio e têm abraçado coisas que são incoerentes, que são erradas à luz das Escrituras. Nos ajuda a amá-los, nos ajuda a ser pacientes, nos ajuda a caminhar a segunda milha. Te pedimos por aqueles que estão perdidos, nós clamamos que o Senhor abra esses corações, que a sua palavra encontre morada e que ali seja feito a troca do coração de pedra por um coração de carne. E que em toda essa realidade o teu nome seja glorificado. É no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que reina soberanamente, aquele que cuida da sua igreja e aquele que trará a resposta no tempo certo, que nós oramos e agradecemos. Amém.